Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física diretamente aqui dos estúdios do canal Educação em Teresina. Jovens, vamos começar aqui o nosso encontro semanal de Física dessa data do dia 8 de setembro. Prazer estar aqui com vocês, mandando um abraço especial para toda a galerinha que nos acompanha pelo YouTube, tá? Galerinha que já vai aí interagindo, já manda aquele boa tarde, né? E a galerinha também que está presente pelo canal Seduc PI1, galerinha aqui do IPTV. Estou vendo aqui no chat que a galerinha de Bom Jesus está online, do Inocêncio, Jeromenha, Baixa Grande do Ribeiro, Betânia, Alcântara, tá? Galerinha que está aqui presente com a gente, Dom Inocêncio também, todos os anjos que estão com a gente, sejam muito bem-vindos, tá? Se você está online, se você está aí presente na nossa aula, manda aquele boa tarde, fala qual a unidade escolar você está falando, tá? Pessoal aí de Betânia. E vamos que vamos, né? Vamos começar aqui a nossa aula de hoje, que vai continuar o tema de propagação de calor e o clima. Porém, Igor, Gabriel, nosso tema de hoje não envolve mais a transmissão de calor que vai proporcionar uma alteração de temperatura. Eu já vou verificar na aula de hoje uma mudança de estado sem alterar a temperatura, tá bom? Então, se antes, quando o corpo adquiria calor ou perdia calor, ele diminuía a sua temperatura ou aumentava a sua temperatura, hoje a gente já vai verificar outra forma de calor, tá? A forma associada à mudança de estado, sem que ocorra alteração da temperatura, tá bom? Então, começando a nossa aula de hoje, cujo clima hoje será de teoria e questões, tá bom? A gente tem duas aulinhas hoje, então a nossa aula será dividida em teoria nessa primeira parte, vou responder alguns exemplos com vocês, e na segunda parte, no segundo momento, a gente foca só nas questões, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, observe aí o tema da nossa aula, quantidade de calor e o clima, tá? E a quantidade de calor que nós vamos trabalhar é o calor do tipo latente, ok? Sou o professor Caio, estarei aqui com vocês na disciplina de Física e a data de hoje é 8 de setembro, tá bom? Qual é o nosso objetivo de hoje? Bom, a gente tem aí 3 objetivos para a nossa aula. A gente vai analisar a quantidade de calor latente. Essa quantidade que a gente falou, que ela está associada à mudança de estado, sem que ocorra alteração da temperatura do material. Além disso, a gente vai compreender, olha só, o que seria a constante de latência, ou constante de calor latente do material. Aqui, a gente vai ter que lembrar lá do calor específico, que eu falei para vocês que cada material tem o seu calor específico, né? Aqui, cada processo de mudança de estado vai ter a sua constante de latência. Por exemplo, você vai ter uma constante para a fusão, uma outra constante para a vaporização, certo? E aí você vai observar diferentes valores para cada processo
de mudança de estado. E nós vamos interpretar as trocas de calor existentes entre os corpos nos processos de aquecimento e de resfriamento, tá bom? Então a gente vai trabalhar com o princípio que está associado às trocas de calor. Por exemplo, coloco no mesmo recipiente água na temperatura ambiente e gelo. Eu vou verificar que o gelo ele vai acabar derretendo e a água, que antes estava em temperatura ambiente, vai se tornar água gelada, né? Então, houve aí uma troca de calor entre essas duas substâncias. Na verdade, a mesma substância, só que em estados diferentes, né? Então, para a gente começar, a gente vai trabalhar aqui com o calor latente. Calor latente, que é diferente do calor sensível que a gente viu na aula passada. Qual a diferença, professor? Esse tipo de calor, ele vai estar associado a uma quantidade de energia que a substância ela vai receber ou vai perder. E essa quantidade de energia que ela recebe ou perde vai estar associada à mudança de estado. Vai provocar, na verdade, uma mudança de estado nessa substância. Tá bom? Então, eu tenho aqui gelo, que é água no estado sólido. Eu vou perceber que, tempos depois, esse gelo ele vai sofrer uma mudança de estado para a água líquida, certo? No processo do gelo se transformar água líquida, nós vamos perceber que esse processo acontece com a mesma temperatura, que é o 0 graus Celsius. Então, esse processo, você percebe que não há alteração de temperatura. Todo gelo se transforma totalmente em água com a mesma temperatura. Mas teve aí uma quantidade de calor associada a essa mudança de estado. Essa quantidade de calor é chamada de quantidade de calor latente. Então, observe bem. Esse calor latente, ele só aparece em casos de mudança de estado. Vamos colocar outro exemplo. Pega essa água que agora está no estado líquido. Aí ela aquece até chegar a 100 graus Celsius. Para ela sair lá do zero, quando toda a água saiu do estado sólido, entrou no estado líquido, ela agora aqueceu para 100 graus Celsius, ela mudou a temperatura de 0 a 100, permanecendo no estado líquido. Esse tipo de calor é o sensível que a gente estudou na semana passada. Mas quando a água chega a 100 graus Celsius, ela começa a vaporizar, começa a virar vapor. Aí aqui já não é mais calor sensível. Aqui já se torna calor latente. Tá? Então, no momento que o gelo virou água líquida e que a água líquida virou vapor, nesses dois momentos, eu tive processo aí de mudança de estado. Se eu tive mudança de estado, então associo a situação a calor latente. Tá bom? E não esqueça, tá? Olha só. Esse processo acontece sem acontecer alteração de temperatura.
não há alteração de temperatura, né, Gabriel? Exatamente, a temperatura ela é constante. O que é constante, professor? Ela não muda. Sempre se mantém a mesma no processo. No momento que ele está mudando de estado. Tá? Para calcular essa quantidade de calor que ele deve receber ou que ele deve perder para mudar o estado, nós só precisamos realizar uma multiplicação da massa M vezes a constante de latência. Constante de latência. Ou só calor latente. Professor, estou me confundindo todinho. O calor latente é uma constante ou é uma quantidade de calor? É porque você tem que perceber o seguinte, o L é a constante de calor latente ou constante de latência. Agora, o Q, a letra Q, ela representa a quantidade de calor suficiente para alterar o estado da substância. E aí, às vezes, a gente diz que ela é uma quantidade de calor latente. Tá? Então, você tem que observar que são duas coisas diferentes. Um é energia, que é a energia suficiente para a substância alterar a sua temperatura. Já a constante, ela vai dizer, olha, não é toda a energia que vai alterar o estado do material. Essa constante vai dizer qual é o número de energia que a substância precisa receber para alterar o seu estado. Então, como eu falei, não é qualquer valor para a quantidade de calor que altera o estado, por exemplo, da água, do sólido para o líquido. Então, a água tem um calor latente, um número que diz, olha, esse número aqui é a quantidade de calor que a água precisa. Certo? Então, prestar muita atenção nesses pequenos detalhes. No decorrer do conteúdo, você vai conseguindo perceber essas diferenças. Mas já dá para perceber direto pela expressão, pela unidade. Olha só, a quantidade de calor, a unidade dela tem que ser em calorias. Olha só. Tem que estar em calorias. A massa tem que estar em grama. E a constante de latência, a sua unidade é caloria por grama. Então, pela unidade, dá para você perceber que são grandezas diferentes. Né? Um é só caloria e o outro é caloria por grama. Beleza? Galerinha, vou prosseguir aqui para a gente já trabalhar com o nosso primeiro exemplo. Olha só. Um corpo de gelo de massa igual a 300 gramas encontra-se a 0 graus Celsius.
Para que todo o gelo se derreta, obtendo água também a 0 graus Celsius, são necessárias 24.000 calorias. Determine o calor latente de fusão do gelo. Professor, quem é que ele quer agora, nessa situação? Primeiro vamos imaginar a cena, tá? O que está acontecendo aqui? Você vai imaginar que você tem um cubo de gelo e que esse cubo de gelo vai iniciar aí um processo de mudança de estado. Vai começar a derreter. Certo? E aí, esse gelo vai derreter totalmente, virando água no estado líquido. Tá bom? Então, aqui você tem água no estado sólido, que seria o gelo, e aqui ao lado você tem água no estado líquido, que já é a água derretida. Muito bem, vamos lá. O que aconteceu aqui, professor, nesse processo? A água estava no estado sólido e acabou derretendo totalmente. Para que isso aconteça, teve um certo processo acontecendo. Processo chamado de fusão da água, né? E se eu sei que essa água no estado sólido estava a 0 graus Celsius, então aqui eu tinha água a 0 graus Celsius. E no estado líquido ela permaneceu com a mesma temperatura, não alterou a temperatura, mas mudou de estado, então na situação fica evidente aí que eu tive uma quantidade de calor latente sendo recebida. Essa quantidade de energia que fez o gelo se transformar em água líquida é o que a questão está chamando de 24.000. Olha só. $24.000. Foi necessário esse gelo ele acumular um valor de 24.000, ele receber 24.000 de energia para conseguir mudar o seu estado. Então, se essa quantidade de energia promover uma mudança de estado, só pode ser uma quantidade de calor latente. Quanto de massa de gelo se transformou em água líquida? 300 gramas. O que eu quero encontrar então, professor? A gente quer determinar a constante de latência do processo de fusão. Que eu falei para vocês. Cada mudança de estado, cada processo de transformação de estado, vai ter uma constante diferente. E aí nós precisamos encontrar a constante para essa situação. Então, como é que nós calculamos?
quantidade de calor ou quantidade de energia é a massa vezes a constante de latência. Se a gente substituir os valores, a quantidade de calor vale 24.000. É igual a 300 vezes a constante de latência. Vamos lá. O L será 24.000 dividido por 300, né, jovens? Olha só, cancela 2 zeros do 300 com 2 zeros do 24.000. Fica quanto? $240 por 3. Agora ficou fácil. Constante é igual a 80. Qual a unidade, professor? Caloria por grama. Bom? Prontinho. Achamos aí a nossa constante de latência. Certinho, né, Gabriel? Galerinha que está pelo IPTV. Então, tenta imaginar a cena, tenta imaginar a situação para ver qual tipo de calor você pode usar. Se você percebeu que o processo aconteceu, foi uma mudança de estado, saiu de um estado e foi para outro, sem alterar a temperatura, continua aí a 0 graus Celsius nas duas substâncias. Então, o processo foi de quantidade de calor latente. Perfeito? Jovens, vou dar 2 minutinhos para vocês anotarem aí esses valores e aí a gente volta, tá? 2 minutinhos.
Vamos lá, pessoal. Estamos de volta. Vamos começar aqui nosso exemplo número 2. Trouxe aqui um segundo exemplo para que a gente possa, de novo, abordar esse tema, tá? Diz assim, esse é exemplo 2. Um corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão, tá? Então, ele foi aquecido até iniciar um processo de mudança de estado. Sabendo que o calor latente do corpo é 35 calorias por grama, olha só, primeiro ele deu a massa da substância. Depois ele já deu a constante de latência. Toda vez que ele fala quantidade de calor, é o valor de Q, letra Q. Toda vez que ele fala calor latente, é a constante de latência. Tá bom? Então já vai anotando aqui do lado as informações. Olha só. A massa, 6 gramas. A constante de latência, 35 caloria por grama. E aí ele pede para a gente determinar a quantidade de calor. Olha aí, agora sim ele quer a letra Q, né? Quantidade de calor ou de energia. E aí, jovens, o que a gente pode fazer também? A gente pode tentar imaginar a situação, né? Tenta aí representar a situação que está ocorrendo nessa questãozinha. O que aconteceu? Primeiro, eu tinha apenas gelo. Por exemplo. Então, imagina aí que eu tinha apenas a substância no seu estado sólido totalmente intacta, sem derreter nem um pouco. E aí depois, jovens, o que aconteceu? Essa substância, ela começou a aquecer, ela sofreu um aquecimento. E aí passou a derreter um pouco, né? A iniciar o processo de fusão. Então aqui você já tem a substância já um pouco derretida. Já iniciando o processo de fusão. E aí depois, o que aconteceu? A substância derreteu por completo. Já virou totalmente líquido. Então, olha só, eu tenho aqui dois processos. Eu tenho a saída dessa primeira situação, que é a da esquerda, para a situação do meio. E eu tenho a saída da situação do meio para a situação da direita. Ok? Vamos entender cada uma delas. Olha só. Eu tinha inicialmente uma substância no estado sólido antes de ser aquecida. Ela foi aquecida
até chegar no ponto de fusão, até iniciar o processo de derretimento. Então, aqui, a quantidade de calor que ela recebeu foi a quantidade de calor sensível. Na hora que falar de aquecimento, na hora que falar de resfriamento, ela teve que receber uma quantidade de calor sensível. Porém, da situação do centro até a mudança total de estado, o que aconteceu? Ela recebeu uma quantidade de calor latente. Aqui não teve aquecimento, tá, jovens? Da segunda para a terceira situação, não teve aquecimento. Tudo aconteceu com a mesma temperatura. Se eu estou considerando aqui, por exemplo, que é água, então, esse processo do centro para o último processo, tudo aconteceu de 0 para 0 graus Celsius. Ok? Esse aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui que ele saiu de menos 5 graus Celsius para 0. Ou seja, o que aconteceu? Do primeiro para o segundo para o do meio, teve um aquecimento, né? Mas a substância continuou no estado sólido. Beleza? Então aqui, por isso que é o calor sensível. Agora, do meio para o terceiro, houve mudança de estado. Então, é o calor latente na situação. Vamos, então, determinar quanto é essa quantidade. Olha só. Quantidade de calor latente. Ela vai ser o quê? O produto da massa da substância vezes a sua constante de latência. Essa quantidade de calor ela será 6, que é a massa da substância, vezes 35, que é a constante de latência dessa substância. E aí, faz essa multiplicação. De 6 vezes 35. Você acha 210 calorias. Beleza? Muito fácil, né, Gabriel? Alan participando aí. Show de bola. Dúvidas aqui, galerinha? Estou tentando fazer bem devagar para que você possa entender, para que não tenha nenhuma dúvida. Tentando ser bem explicativo para vocês. Deixando tudo bem firme na explicação, para que vocês possam entender esse processo. Principalmente esse aqui, que é quando eu tenho mais de um calor associado. Que é o que a gente vai já trabalhar nas próximas questões. Tá? Ok, Alan? Jovem, vou dar 2 minutinhos para vocês nesse exemplo. E aí a gente volta depois do time, tá bom? 2 minutos.
Vamos lá, jovens. Estamos de volta. Certo, Alan? Evilene, galerinha aí, já participando da nossa aula. Vamos então retornar aqui. E agora eu vou inserir essa situação, né, que eu falei para vocês, de termos mais que uma substância ou a gente tem a mesma substância sofrendo vários processos na mesma situação, tá? E aí eu vou trabalhar com o princípio das trocas de calor, tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter dois ou mais corpos que vão trocar calor entre si. Então eu terei aqui na situação dois ou mais corpos ou substâncias que vão trocar calor apenas entre si. Por quê? Porque eles estarão em um sistema isolado termicamente. O que é um sistema isolado termicamente, professor? Um sistema cujo nome é isolado termicamente, você chama esse sistema dessa forma porque ele não troca calor com o meio externo. A troca de calor só vai acontecer aqui dentro, tá? Então eu coloco, por exemplo, uma caixa de isopor lacrada, fechada, e dentro dessa caixa eu tenho dois objetos de temperaturas diferentes, eles vão trocar calor apenas entre si. Mas no meio externo não haverá saída ou entrada de calor. Certo? E aí, nesse caso, essa troca vai acontecer até chegarmos a uma situação chamada de equilíbrio térmico. Que a gente já até conversou sobre ela, né? E eu falei para vocês, o equilíbrio térmico é uma situação em que dois ou mais corpos vão possuir a mesma temperatura. Tá? Exatamente, Gabriel. Muito bem lembrado. Por exemplo, pessoal que faz entregas, né, de alimentos, delivery, eles têm lá na mochilinha deles uma caixa que é revestida de isopor. E ali, mesmo que ele demore horas para entregar o seu alimento, se for um sistema isolado termicamente, a troca de calor só vai acontecer ali dentro. Então, não é que a comida ela vai chegar na sua casa horas depois com a mesma temperatura que saiu lá do restaurante. Mas a troca de calor vai ser mais demorada. Por quê? Porque não existe um sistema termicamente isolado 100%. Somente na teoria. Tá? Mas a gente pode inserir esse exemplo do delivery aqui nessa situação, considerando que é um sistema isolado perfeito. Vamos considerar assim. Caso ele fosse um sistema isolado perfeito, né? E o que ia acontecer, professor? Bom, a quantidade de calor trocada entre A e B, ela teria que se manter constante. O que quer dizer isso, professor? A quantidade que A troca de calor com B tem que ser a mesma que B recebe. Sim ou não? Vamos supor, A doa 50 calorias para B. Quanto é que B vai receber? 50 calorias. Não tem nada externo saindo ou entrando. Sendo assim, veja só. Se o A
olha só, se o A vai perder para o B, então quer dizer que eu tenho menos uma quantidade de A. Perfeito? Menos por quê, professor? Todo mundo que está perdendo vai ficar com sinal de menos, já que ele está perdendo aquilo ali. E quem está ganhando a quantidade de energia vai ficar com mais. Então, eu tenho aqui mais a quantidade de B. Aí, veja só o que o princípio das trocas de calor fala. A soma algébrica das quantidades de calor trocadas é nula. E aí vem daqui, ó. Olha só. Como a quantidade de A tem que ser igual à quantidade de B, olha só. Se eu passar essa quantidade de A para o lado que B se encontra, vai ficar a quantidade de A mais quantidade de B. Igual a quanto? Igual a 0. Aí, isso aqui é o que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Então, é daqui que sai a questão da quantidade de A mais a de B dá 0. É porque elas têm que ser iguais. Elas devem ser iguais em módulo, né? O que é módulo? Em valor. O número que uma ganha tem que ser igual ao número que a outra perde. Mas quem está perdendo fica negativo, quem está ganhando fica positivo. Isso, Gabriel, igual o exemplo, né, que eu falei no início. Se eu coloco, imaginei que o A seja água numa temperatura quente e B seja gelo, que o gelo vai estar na temperatura fria, né? O que vai acontecer? A água quente vai perder calor para o gelo vai derreter e os dois vão ficar em equilíbrio térmico. Como a água diminuiu a sua temperatura ao perder calor e o gelo passou para o estado líquido ao ganhar aquele calor, então você vai ter água agora morna ou gelada. Porque a água quente perdeu o calor dela e o gelo recebeu aquele calor. Perfeito? Aí, galerinha, quero que vocês fiquem atentos a um detalhe. Que eu já até falei desse detalhe, né? Já adiantei aqui para vocês. Vão aparecer os sinais positivos e negativos, como eu já tinha falado antes. A gente vai interpretar esses sinais da seguinte maneira. Quando a temperatura de um corpo aumenta, isso é característica de que ele está ganhando calor. Uma situação que a gente lembra lá da química, né? Isso é
uma reação endotérmica, né? A substância ela está ganhando energia térmica. Então, ela está ganhando calor. Então, é uma reação endo. Perfeito? Tá acumulando nela. Então, nesse caso, o sinal do calor fica positivo. Olha só. Quantidade de calor maior do que zero. Agora, vamos lá. Quando a substância tem a sua temperatura diminuída. Opa, temperatura caiu, professor. Substância perde calor. É uma reação o quê? Exo. Exatamente, Gabriel. Exotérmica. Está perdendo calor. Então, nesse caso, a quantidade de calor perdida ou rejeitada será negativa. Será menor do que zero. Perfeito? Então, essa questão do sinal, ela é bem intuitiva. Se eu estou perdendo calor, então, o sinal tem que ser negativo. Se eu estou ganhando calor, o sinal só pode ser positivo. Está recebendo, né? Aí você já associa logo lá as situações das reações químicas, das transformações químicas, que também são trabalhados, tá? E aqui existe um instrumento que ele serve para isso. Ele serve para que você coloque substâncias dentro dele e elas possam trocar calor dentro desse recipiente. Esse recipiente é chamado de calorímetro. Ele é um instrumento de laboratório muito comum nos laboratórios de física e de química, tá? Ele é um aparelho, calorímetro, utilizado para que a gente possa fazer estudos sobre as trocas de calor de dois corpos com temperaturas diferentes. Como ele é um instrumento isolado termicamente, ele não troca calor com o meio externo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma possível representação aqui do calorímetro. Então, aqui eu tenho o recipiente, que a gente está chamando de calorímetro. Tá? E aí, aqui dentro eu vou colocar, veja só. Por exemplo, gelo. Gelo. Está com a temperatura baixa, né? E vou colocar um bloquinho de ferro. Que ele está aqui avermelhado, não é em vão não, tá? Ele está aqui aquecido. O que vai acontecer? Eu vou tampar aqui esse calorímetro. Fechar ele. Pronto, fechei. Aqui, o gelo só vai trocar calor com o ferro e o ferro com o gelo.
Porque o calorímetro, ele isola essas substâncias para com o lado externo. E aí entra aquela expressãozinha que eu falei para vocês, né? Do princípio da troca de calor. O que vai acontecer aqui? A quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor do ferro será igual a zero. Eles só trocam calor entre eles. Como um vai perder e o outro vai ganhar, a quantidade de calor é a mesma e isso no final acaba zerando um ao outro. Ok? É semelhante a uma garrafa térmica, calorímetro. Só que a diferença é que o calorímetro ele sempre vai vir com um termômetro associado. Então aqui você tem, por exemplo, um termômetro e tipo como se fosse uma colherzinha que também pode mexer as substâncias por dentro. Você vai rosqueando a tampa desse calorímetro e nessa tampa está interligado com uma colherzinha que, à medida que você vai mexendo a tampa, você vai mexendo também as substâncias que estão dentro, para tornar mais rápida ainda a troca de calor. Certo? Bom, galerinha, a gente vai finalizar então o nosso primeiro encontro. Espero que tenha sido um encontro proveitoso. E no segundo horário, eu vou trazer mais informações para vocês e mais questões para a gente trabalhar sobre esse tema. Tá bom? A gente volta já, jovens. Não sai daí não.